precisa mais, né? Deixa eu convidar a doutora Adria aqui. Vamos lá, ver se eu consigo aqui voltar para os meus... Ai, tá aqui. Entrou, vamos lá. Bem-vindo a todo mundo que entrou. Então, a gente vai iniciar agora, finalizando aquele... Oi, tudo bom? Tudo bom, Franciele? Tudo bem, Boa noite, bem-vinda. pessoal. Obrigada. Tudo de Que bom. bom estar aqui com você. Eu estava aqui achando meu filtrozinho. Vamos posicionar aqui melhor. Agradecer a sua disponibilidade. A Joana está com a gente aí. Beijo, Joana. Bem-vinda. E nós vamos falar essa noite, então, com a minha convidada maravilhosa. Eu já quero esse colar para mim. Esse colar eu já quero ele emprestado. Eu sei que a Adri, ela tem um jeito de vestir muito parecido com o meu, assim, eu amo peças, assim, únicas e tudo mais, e arrasou, tá linda, maravilhosa. Obrigada. Então, seja bem-vinda, né? Eu queria te agradecer pela disponibilidade. Sei que esse horário de live a gente está com um sinal não muito legal, mas eu queria que você contasse um pouquinho da Adria para as nossas seguidoras que estão aí olhando, acompanhando e vendo tudo. E aí depois a gente entra no tema. Ok. Então, pessoal, boa noite. Agradecer a Franciele, ginecologista também, pelo convite. Meu nome é Adria. Eu sou neurologista e neurocirurgiã. Moro aqui em Palmas desde 2005. E que mais? Mãe, mulher, a correria, a demora de entrar, depois terminar de se arrumar, aquelas coisas, né? E tô aqui para a gente fazer na verdade, numa palestra, nada disso, é um bate-papo, troca de ideias, né? De quem é mãe, mulher, empresária. Por acaso eu tenho enxaqueca também. Então, assim, além de tratar os outros, eu sei bem o que é sentir, né? O que é sofrer na pele de enxaqueca. Eu tava dando uma lida e eu vi que, geralmente, assim, para cada mulher, para cada... a quantidade de mulheres que tem enxaqueca é 3 vezes maior do que os homens, né? Isso é um problema muito relacionado à variação hormonal. Que mais? Porque a gente pensa só nisso. Eu, como ginecologista, lembro só disso, mas eu queria que você me lembrasse de outras causas possíveis de enxaqueca que a gente pode ter também. Na realidade, a influência genética, né? É um tipo de dor de cabeça, que a dor não é um único sintoma, também tem dor, mas tem outros sintomas que a diferenciam. Tem essa influência genética, você assim, tem que ter na sua família, né, antes de você, outros casos. Não quer dizer que todos os meus descendentes, por exemplo, terão dor de cabeça, mas o meu traço de ter enxaqueca pode influenciar essa roleta russa aí de quem vai ser o premiado, não se sabe ainda, mas há uma influência genética. O predomínio é feminino, há teorias que, na verdade, a relação hormonal, a relação estrogênio tem a ver também, tanto é que conforme a gente vai envelhecendo e entra na menopausa, a incidência, a intensidade, a frequência da enxaqueca, ela reduz. Tem até pacientes que relatam, doutora, depois que eu entrei na menopausa, eu não sei mais o que é dor de cabeça. Entendeu? Não são todas, mas assim, existe sim essa relação com o hormônio. Mas é uma dor de cabeça geneticamente, né, influenciada. A Lu tá falando aqui pra gente que tem 17 anos, que tem enxaqueca, e a Tainá tá dizendo que tem casos na família, sim. Então, tá bem relacionado ao que a doutora Agra tá falando, né? Mencionando pra gente esses fatores aí, que são fatores bem relevantes, relacionados ao que a gente precisa para fazer diagnóstico, né? Porque às vezes você tem a ideia dessas possibilidades, até para você direcionar um futuro para os seus descendentes, né? Eu fico imaginando aqui assim que a gente poderia, então, seria muito válido a gente já iniciar para essas pessoas um estilo de vida diferente, né, Adria? Sim, sim. É porque assim, ela tem uma predisposição genética.
Mas não quer dizer que eu sou obrigado a ter uma qualidade de vida ruim, viver com crises, né? O externo, que chama assim, nós temos o genótipo da possibilidade de ter crises de dor de cabeça. Mas o externo, né? O fenótipo. Como é a minha qualidade de vida? Se eu pratico atividade física ou não? Se eu durmo bem ou não? Quais são, tem essas situações, né? Que podem piorar, por exemplo, se eu tenho um hábito do tabagismo, do etilismo, tem, né, outras situações externas que podem fazer com que eu tenha crises mais frequentes. Ou eu tenho enxaqueca, o outro lado, você chega uma pessoa no consultório por um outro motivo, eu tenho enxaqueca, mas eu tenho anos que eu não tenho crise, mas você vai ver, essa pessoa tem uma qualidade de alimentação muito boa, pratica uma atividade física regular, não tem vícios, tipo assim, não é totalmente pilhada, estressada, ansiosa, dorme bem. Então, assim, ela tem enxaqueca e está controlada pelo externo, na verdade. E, ela está tendo crise frequentemente, mas o hábito de vida, o estilo de vida dela propicia com que ela não tenha crises tão frequentemente. O que diferencia, assim, para a gente, a dor de cabeça, a cefaleia como um todo, da enxaqueca, dessa dor mais específica? Geralmente, ela tem a característica que chama de ser hemicraniana, né? Ela começa por um lado. Geralmente, assim, poucas dores de cabeça, ela não é única, mas tem outros sintomas. Que a dor geralmente é de um lado. Começa por um lado e depois pode até espalhar. Caráter pulsátil. O paciente chega dizendo, doutor, eu estou sentindo até aqui que está inchado, está pulando aqui. Então, a artéria temporal, ela pulsa. E vem os sintomas que acompanham. Ela tem os sintomas que antecedem, que podem anteceder, e tem sintomas que acompanham a dor de cabeça. Então, assim, a enxaqueca ela pode ser simples, que é aquela que não vem associada com os sintomas que antecedem, que vem antes dela, que avisam que a dor vai chegar, que é chamada enxaqueca com aura. Por exemplo, eu tenho enxaqueca com aura. Como é que eu sei que eu vou entrar em crise? De repente, o meu campo visual ele muda. Já aconteceu de eu ter um blackout de um lado, de ter uma maurose. Mas, assim, geralmente eu começo a ver pontinhos brilhosos, ou então, assim, como se fossem umas estrelinhas, ou umas linhas de zigue-zague. Eu falei, ué. Aí, às vezes, eu esqueço que eu tenho enxaqueca. Será que eu estou muito tempo sem comer? Que a hipoglicemia, eu lembro. É um aviso. Então, assim, 10 minutos, no máximo, contado de relógio. Se eu não começar uma medicação para abortar a crise, eu começo a dor. Então, assim, 80% das pessoas é mais comum você ter com aura do que sem aura. Mas não quer dizer que você não tem esses sintomas visuais, os sintomas que te avisam que você vai chegar em crise, que eles são bem variados. Eu dei visual, que é o mais frequente. Mas pode ser zumbido, uma tontura rápida. Então, se a pessoa, como é uma dor de cabeça que te acompanha desde sempre, às vezes começa na infância ou na puberdade, quem tem enxaqueca sabe quando vai ter crise. Eu tô meio esquisita, eu tô com a sensação que a minha cabeça tá grande, que eu tô pisando assim meio que como se estivesse flutuando. A crise está perto de acontecer, entende? Então, assim, não tem outra dor de cabeça com essas peculiaridades, que pode vir acompanhada de enjoo, de vômito, de tontura, de visão dupla, turbação visual, um mal-estar. Ainda tem aqueles fenômenos, como que eu vou te falar? Psíquicos. Quem tem enxaqueca pode ter antes ou durante alteração do humor, irritabilidade. Você está super bem, de repente vem uma melancolia, uma taquicardia, mãos frias, aí vem a visãozinha embaçada. Eu estou descrevendo o que eu sinto, viu, gente? Não é só do livro, não. A minha se apresenta dessa forma. Aí eu disse, está tudo bem, estava tudo ok. Eu lembrei, dei plantão ontem, não dormi direito, que é um fator que muito faz você ter crise frequente. É a questão do que chama privação do sono. Foi um plantão estressado, eu estou ansiosa. Então, assim, eu sou daquelas, não sei se é sortudo ou não, mas eu tenho esse aviso. O fato de eu saber que eu sempre ter aviso, isso já me facilita, que eu ando com remédio na bolsa. Esse é o melhor momento de você tomar a sua medicação, entendeu? Para evitar que você venha a ter crise. O ideal é que a gente faça uma prevenção da crise dolorosa quando a aura vem, né? Então, quem tem aura, isso aí já é crise. Já começou o processo bioquímico lá do cérebro, dos neurotransmissores, alteração da dimensão dos vasos. Então, o processo já começou. Enxaqueca não é só dor.
Quando você está com dor, esse processo de dor começou muito antes. Quem consegue perceber, isso não é uma coisa ocasional, tem que ser um padrão. Todas as vezes que eu vou ter uma crise, eu tenho toda essa sequência. Então, eu já sei que eu estou em crise. Aí eu vou e tomo uma medicação antes da dor chegar. Tem uma pergunta aqui que a Lu fez, ela falou que teve... Tá me ouvindo, Adri? Tô sim, deu uma falhadinha, mas eu tô. Deu uma travadinha, mas ela falou que teve um problema na anestesia, né? Ela teve uma dor, eu entendi que é uma cefaleia pós-RAC que ela teve aí, teve que voltar para a sala para fazer um procedimento, provavelmente a blood patch. E isso tem a ver com enxaqueca? Pode desencadear? Ou não tem nada a ver? Ela já teria mesmo essa... A doutora Adri já falou que tem a questão genética, né? Relacionada à enxaqueca. Então, foi o que você acabou de falar. Ela teve uma intercorrência que pode acontecer durante a raquianestesia, né? Que é a cefaleia pós-RAC. A cefaleia pós-RAC, ela é totalmente distinta, embora se assemelhe em algumas coisas, mas não é enxaqueca. E ela está relacionada àquela situação que você passou ali durante o preparo para o parto para poder fazer a cesariana. E com a conduta de hidratar, anti-inflamatórios, e se não melhora fazer, né, pegar o sangue e fazer lá o blood patch, que é para tapar o buraquinho por onde está vazando o líquido da espinha, que é, na verdade você tem dor de cabeça que chama hipotensão licórica. Começa a vazar o líquor ali pelo buraquinho onde o anestesista fez a raquianestesia e pingando, esse líquor que está extravasando, ele causa uma baixa de pressão. Então, a dor de cabeça de quem sente no pós-operatório relacionada a uma RAC é por isso. Aí, se não melhora com repouso, com anti-inflamatório, o anestesista vai lá e faz esse blood patch, que foi o que aconteceu com ela. Isso, a partir desse momento, ela vai desenvolver enxaqueca? Não. Ela só vai ter enxaqueca se ela já tinha enxaqueca antes. Não sei se fui clara. As meninas estão mencionando aqui, a Tainá está dizendo que ela sente essa tristeza, mesmo que vem do nada, essa melancolia, e a visão muda. E aí ela sabe que a enxaqueca virá. A Tamile diz que sente dor no pescoço, tipo uma tensão antes da crise. Olha como que varia de pessoa para pessoa, gente, esse aviso de crise, né? Como a Adria mencionou, que a gente já está... E na mesma tá... pessoa, Franciele, pode variar, depende de como você está o seu emocional. Quando eu estou mais tranquila, então ela não vem com essa intensidade toda. Vem uma alteraçãozinha do campo visual, mas assim, eu vejo que quando eu estou mais tensa, na época que eu menstruava, TPM, era terrível. Vinha todo o quadro completo, entendeu? Mas até na mesma pessoa, pode mudar dependendo do externo. Às vezes é pós-final de semana, comeu fast food, alimentos industrializados com muito corante, conservante, fez uso de bebida alcoólica, era uma festa legal, ficou até de madrugada, e no outro dia tinha confraternização. Então, assim, né, várias situações que podem fazer com que você tenha aquela crise, dependendo de tanto que a gente aprontou, né? A medicação oral não faz efeito, às vezes tem que ir para o pronto-socorro fazer medicação injetável. Então, lembrando que até na mesma pessoa, a crise pode se apresentar de uma forma assim, mais intensa, mais forte, dependendo do externo, do que aconteceu, o que precedeu, o que você fez nos dias anteriores ou o que você não fez. Agora, com o Covid e a quarentena, fechamento de academias, o que tem de pessoas com dor crônica, incluindo aí a enxaqueca, que tinham o hábito de praticar atividade física com frequência, às vezes até 5 vezes por semana, só folgava sábado e domingo, tinha outros que, inclusive, final de semana, que com a queda da serotonina passou a ter mais crise. Meu consultório está assim, de pessoas que eu não via há tempos e que está voltando, doutora, descompensou, entendeu? Então, essa questão de não praticar o exercício físico que ela fazia pode descompensar a enxaqueca, digamos assim. A Wayne está falando... A Wayne está falando aqui que ela sente uma dor no globo ocular e depois vem a dor de cabeça. E ela não consegue ficar na claridade. Isso era uma coisa que eu sempre associava com enxaqueca, essa fotofobia, que a pessoa tem um ambiente escuro, procura esse local assim mais sem barulho. É frequente mesmo essa necessidade de um ambiente escuro? Não é obrigatório, mas assim, estatisticamente é uma queixa muito grande
de fotofobia, né? A claridade incomoda, o barulho, né? Às vezes aqui, quando eu estou em crise, o marido do lado com o celular ouvindo o que ele sempre ouve, os vídeos dele lá. Eu, amor, dá pra você baixar o barulho? Oi, que foi? Eu já tô meio nervosa, assim, dá pra baixar o volume? Tá me incomodando. Ele olha assim, aí que eu associo, nossa, eu vou ter uma crise. Então, assim, essa sensibilidade a barulhos que normalmente você tolera e de repente tá te incomodando, te irritando, também é uma coisa que pode te chamar a atenção se você não está perto de ter uma crise. Tem pessoas que é antes, mas tem pessoas que é tudo junto. Vem dor, enjoo, claridade incomoda, barulho incomoda. Tem alguns que não conseguem sentir cheiros de perfume, né? Que chama enofobia, que é a sensibilidade a odores. Eu tenho pacientes que, doutora, eu não sei o que eu faço, porque detergente que vai limpar a casa incomoda. Incomoda. Eu já não uso mais desodorante com cheiro, aí já vem para a modalidade de tratamento, né? O tratamento tem diversas modalidades que tem relação com a quantidade de crises que você está tendo, né? A necessidade excessiva de uso de analgésicos, aí a gente vai traçando, não é um tratamento igual para todo mundo, é individualizado para a pessoa. A gente faz o que chama diário de crise, sabe, Franciele? Dá um papel para o paciente chega lá, como dá um negócio. Ai, travou um pouquinho aqui o sinal Eu dela. até peço para dar uma nota, mas essa questão até da Adria, nota nem... volta um pouquinho para nós dessa parte do tratamento aí que travou. Você estava falando, o que você estava Então, falando do escalonamento, um papel que você dá para. Então, o diário da dor de cabeça, que eu acho que uma coisa bem simples, mas que ajuda demais o médico para definir como é que você está. Uma coisa é o paciente chegar lá ansioso, eu estou tendo crise demais. O que é demais para você? O que é demais para mim? Entende? Então, quando a gente pede para fazer o diáriozinho todo dia, anotar se teve crise, se não teve crise, o horário, né, se precisou tomar remédio, um diáriozinho bem detalhado, quando eu peço para o paciente voltar 30 dias, eu tenho uma noção no papel, que o horário dele, ele tem crises mais no final do dia. E a gente tenta correlacionar o que está acontecendo no teu dia, que está favorecendo com que você tenha crise mais frequente. Tem paciente que é quando acorda, tem outros que é logo após o almoço. Então, esse diário da dor de cabeça na enxaqueca, para mim, assim, ajuda demais a definir se ele já precisa de um tratamento preventivo ou é só analgésico na hora da crise. Ou está precisando dos dois. Né? Então, a gente vê a questão do padrão do sono, se tem relação com o período menstrual ou não, quando é nas mulheres. Então, é uma coisa simples, mas, assim, para mim, para manejar o paciente com enxaqueca, ajuda demais. Então, a gente imaginaria, assim, por exemplo, que eu analiso, individualizo aquele paciente em relação à enxaqueca, aquela mulher, se ela está tendo um desencadear relacionado à privação de sono, algum tipo de alimentação diferente, se é relacionado à parte hormonal, e aí a gente começa a projetar uma forma de tratamento para ela. Que passa pelo que você disse, já, assim, a atividade física, que é muito importante, é muito relevante, que ela tenha uma condição alimentar também que ajude bastante, né, ser mais saudável. E quando é que entra mesmo essa parte assim da gente pensar em um bloqueio hormonal? Porque eu aqui como ginecologista, eu sigo uma regra mais ou menos a seguinte: se a paciente tem aura, eu opto por não utilizar o contraceptivo. Né? Ou a não ser que a gente entre num consenso com o neurologista, enfim, mas quando é vamos dizer assim, chega primeiro para mim, lógico que eu sempre peço encaminho para o neuro, porque é a especialidade adequada para avaliar todos os pormenores disso, né? Mas algumas pacientes, elas se beneficiam de a gente usar, por exemplo, o contraceptivo contínuo, para ela ficar sem menstruar, não ter aquela oscilação, os picos hormonais. E aí algumas se beneficiam disso. Tem uma regra mesmo para a gente seguir, assim, um limite até onde eu, ginecologista, posso ir para essa paciente até ela chegar até vocês? Olha, assim, sabe-se que os contraceptivos orais, na paciente com enxaqueca, na maioria das vezes, ele acaba piorando as crises, né? Essa sensibilidade ao estrogênio. O que eu peço? Olha, procura a tua ginecologista e é individualizado. O que é bom para Maria não é bom para Joana, entendeu? Procura a tua ginecologista. Vamos tentar
te manter, eu nem peço para usar contínuo, mas primeira coisa eu peço assim, vê se ela consegue colocar aquele de microdose. Se você se adapta com o de microdose, mas desabando endométrio, menstruando. Não dá certo para ela. Aí a gente vai tentando, vamos tentar ficar sem menstruar. Eu, por exemplo, eu nunca dei conta de tomar anticoncepcional. Todos os períodos que eu tentei tomar anticoncepcional, todos que lançavam no mercado de menos dose, eu tinha crise. Então era um período que para mim assim era muito complicado. Tanto que eu coloquei DIU, né? E, enfim, tentava outros métodos anticontraceptivos, fazia associações. Para mim não deu certo. Mas assim, a primeira coisa eu peço, vamos ver se existe a possibilidade de você usar um anticoncepcional com uma dose menor. Qual é que você está tomando? Aquele mais antigo? Tem gente que chega tomando injetável, outras doses, que hoje acho que hoje em dia nem se faz mais. E não dando certo, aí pensar em outras possibilidades. Não menstruar, o DIU, aí vem a questão, DIU com Mirena, DIU sem Mirena, né? DIU Mirena, não Mirena. Ontem, essa aula que eu fiz ontem, depois eu recebi um questionamento de uma das participantes, ela estava me perguntando que ela sempre que buscou, orientaram que ela fizesse para atenção pré-menstrual o uso do contraceptivo combinado ao invés de Mirena, por exemplo. Porque o benefício não seria bom. E aí eu orientei a ela que assim, isso é uma individualização. Às vezes o que é bom para mim não vai ser bom para você, Com né? certeza, Então, com certeza. essa regra vale para enxaqueca também. Tem paciente que às vezes a gente vai fazer opção, como a doutora Adri acabou de mencionar, de fazer uma baixa dosagem e já vai ter um controle excelente ali. E outras a gente vai evoluindo e tentando, buscando uma tentativa e erro, gente. Infelizmente, mexer com hormônio é isso, gente. É erro, tentativa e erro, acerto. Até ter um progestágeno que às vezes umas pessoas se adaptam mais, outras menos, uma dose que às vezes já vai ser boa para você. A gente tenta usar umas doses sempre abaixo de 30, mas o que pode ser ótimo para mim não vai funcionar em nada para sua vizinha. Então, não copie anticoncepcional de vizinha, viu? Nem da amiga. A Lu tá Você sabe comentando que... aqui. Hum. Você ia fazer pergunta? Que Então, ela falou. Pode falar, depois a gente volta. a questão da progesterona, então, assim, o período que a mulher tem menos crise é quando está grávida, né? O boom da progesterona, eu brincava com as minhas pacientes, então faz um menino atrás do outro, o melhor tratamento. Eu não tive crise durante toda a minha gravidez, foi uma bênção. Aí eu brinquei, gente, eu quero ficar grávida um atrás do outro para não ter crise. Mas brincadeira à parte, tem essa relação mesmo. Por isso que a gente pede para ir no ginecologista, a gente trabalha em parceria. Olha, vê se ela passa para você, microdose, em vez de a base de estrogênio, a base de progestágeno, né? E assim, não é regra, é assim, infelizmente, ou felizmente, mas assim, a medicina ela não é regra. Entendeu? Assim, ó, eu tenho um diabetes, meu vizinho toma glibenclamida, para mim vai dar certo? Não necessariamente. Então é mesmo individualizado, né? O pessoal tem muito hábito, olha, meu vizinho, você toma esse remédio aqui que eu tomo, que na hora que eu tô em crise é tirar com a mão. Não quer dizer, pode ser que dê certo, legal, mas pode ser que não dê. Por isso que é importante você procurar um especialista, para ele analisar, fazer o diário da dor de cabeça direitinho. Aí a gente colhe toda a anamnese. Se você tem sensibilidade a determinada substância, você não pode aquele. Se você tem arritmia cardíaca, a gente já vai excluindo um monte de coisa. Tem pessoas que tomam o remédio que o vizinho toma, e às vezes esse remédio tem um ergotamínico dentro, que é uma substância que faz vasoconstrição das coronárias. Aí ele é hipertenso, ele é cardiopata, vai melhorar a dor de cabeça, mas ele está se colocando em risco aí de fazer um infarto ou no caso, uma angina, né? Não necessariamente um infarto. Então, assim, parece uma coisa simples, mas pode se tornar complicado se você tentar conduzir sozinho. E antes que eu esqueça, você falou uma coisa assim, eu tento não passar hormônio. Tem uma relação grande de enxaqueca complicar com um acidente vascular cerebral. Os estudos têm mostrado a associação com o anticoncepcional. Eu acredito que é o grande medo que você tem. Tem estudos mostrando uma incidência alta de pacientes que têm enxaqueca com aura, isso. Não a simples, mas a enxaqueca que tem aqui, aquela que eu tenho. Por isso que eu não insisti muito em anticoncepcional para mim. Além de piorar as crises,
essa questão familiar que eu tenho de doença cerebrovascular, eu acabei tentando outras formas. Por isso que é importante, Franciele, não se automedicar, procurar um especialista, né? Não é querendo puxar a sardinha para neurologia, não. É que parece uma coisa simples, mas o pessoal banaliza demais a enxaqueca, sabe? Começa a tomar o remédio do vizinho, se automedicar. Quando vem para o consultório, eu estava lendo um estudo que, assim, 60, é muito alto. Em torno de 65% de quem tem enxaqueca nunca foi no neurologista, foi ao médico. Dos que vão ao médico, primeiro procura um clínico que tenta tratar. Então, em torno aí, não chega nem 20% quem já procura um neurologista na vida. Aí, quando chega pra gente, já com as complicações de uso abusivo de analgésico, de automedicação, uma série de coisas, se torna mais difícil para o especialista conseguir ajudar, entendeu? Não é impossível, tá? A gente só chamando a atenção que dessa questão da banalização no Brasil é diferente, né? Você vai na Europa, para você conseguir comprar um anti-inflamatório, é com receita, tem um cadastro, que eles vão ver se você já comprou, quantas vezes tem um limite de uso de anti-inflamatório, simples, que você pode dispensar por ano. Eu tenho uma paciente que mora em Portugal, que tem familiar aqui, vou dar um exemplo dela. Tem familiar quando ela vem em consulta comigo. Ela, doutora, faz umas receitas para mim que eu vou esconder na minha mala, porque lá tem limite. Eu falei, o que você está me metendo? Lá tem limite de anti-inflamatório. Então, eles entram num cadastro, mesmo que ela mude de farmácia. Sabe quantas caixas ela teve? Por ano só pode X, eu não sei dizer quanto. Mas eles limitam, é nacional. Ela não consegue comprar. Ela, doutora, eu sofro lá, chego correndo no pronto-socorro. Mas eles vão olhar no meu cadastro, que é para evitar o abuso, as complicações. Né? Aqui no Brasil, não. Qualquer pessoa pode chegar no balcão e dar aí sei lá, um ibuprofeno. Entendeu? As pessoas têm uma ideia errada de que as medicações assim são muito inócuas, e isso não é verdade, gente. Começa por conta desses medicamentos naturais. Medicamento não é natural, todo medicamento vem de planta. O que vai fazer a diferença entre o veneno e o medicamento é a dosagem que tem ali. Eu sempre menciono isso para meus pacientes. Falo, pelo amor de Deus, não fique usando essas coisas de planta, porque a pessoa que fez aquilo não sabe quanto ela colocou e não sabe nem que dose vai ser a dose adequada para você. Então tem que ter muito cuidado em relação a esse tipo de coisa. Outra coisa que eu sempre falo, não, se tivesse um medicamento para eu fazer sumir do planeta, ia chamar nimesulida, porque eu nunca vi que nimesulida parece chocolate. A pessoa entra na farmácia e já sai com a nimesulida na mão, porque é bom para dor, porque melhora tudo, cura tudo, de cima a baixo. Lá na minha cidade tinha um negócio que chamava Flor da Índia, que era você curava de HIV até uma encravada com ele. E eu vejo aqui a nimesulida desse jeito. Para vocês terem uma noção de todo esse tempo de medicina que eu tenho, que já se vai mais de 20 anos, até hoje, a pessoa que eu vi na minha frente que teve uma hepatite assim fulminante, que destruiu o fígado da pessoa, que ela precisou ser transplantada, foi por conta de uso de paracetamol. Então, paracetamol. E aqui no Brasil, paracetamol parece água, assim. Todo mundo, paracetamol de 750, e tudo tá usando, e não é bem assim. Tem que ter super cuidado, tá? A Carla tá falando aqui que as enxaquecas delas são sempre uma semana antes ou depois da menstruação, e começam sempre no final de tarde. Aí ela toma o analgésico e acaba vomitando, e outros remédios não fazem efeito. Se não for esse aí que ela usa, não faz efeito. A Lu comentou em relação à intolerância alimentar. Eu acho que sim, tem envolvimento no desencadear, porque a doutora Adri já tinha mencionado, se a gente exagerar um pouco, quem é celíaco, quem tem intolerância à lactose, essas coisas, se abusar, meter o pé na jaca, vai estar diferente ali. A Tamile comentando que quando ela usava anticoncepcional, as crises eram bem piores mesmo, e nesse período foi o que a gente mencionou aqui, né? A Thaís está elogiando o tema da live, então fica aí, gente, chama mais gente, porque mulherada com dor de cabeça, a gente não pode ficar. Aí a Lu falando que está exagerando no Infralax, esse eu não conheço, mas assim, provavelmente é uma... Ax é anti-inflamatório, né? Eu nem sei qual que é, mas é um anti-inflamatório. Tem que ver aí o cetoprofeno, né?
existe aquela cascata da gente, primeiro começa com um medicamento, para enxaqueca vale essa regra, assim, uso um medicamento, aí depois eu associo ele a outro, vou tentando somar, dependendo da intensidade de crise desses pacientes, funciona mais ou menos assim também para enxaqueca, ou não, eu já busco logo usar uma medicação que previna a crise, é melhor assim? Tem um consenso, né? A academia fizeram um consenso para tratar a enxaqueca e depende não da intensidade, mas da frequência com que você está tendo crises semanais. Se você tem toda semana 2 crises semanais, né, dentro de um período, isso repetindo mesmo sem pausas, então 2 crises semanais com um tempo, pelo menos aí você tem durante 3 meses, doutora, nos últimos 3 meses, toda semana eu tenho 2, 3 crises. Então, esse paciente já é candidato não só a tomar o remédio na hora da dor, ele tem que tomar uma medicação preventiva. A gente vai lá no diáriozinho da dor de cabeça e vê. Então, se ele está tendo aquele que tem dor de cabeça, as crises assim, esporádicas, só no período menstrual, aí a gente vai adequar para ela usar, mas tem que ver, depende de quantos dias ela fica menstruada e quantos dias ela está tendo dor também. Todo mês ela fica no período menstrual 5 dias, crises consecutivas incapacitantes, então já é de se pensar de estar adequando para ela também uma medicação preventiva, além da medicação para tirar a dor, né, da crise que a gente chama. Essa questão de fazer o uso da medicação preventiva, eu observei e acompanhei muitas pacientes minhas que a gente tem em conjunto e que elas se beneficiam, elas ficam assim maravilhadas com aquela sensação de estar sem a crise, né? Assim, tratar a crise, melhorar a crise, lógico, a pessoa fica feliz, mas evitar o desencadear da crise é muito bom. Tem assim, não é há tanto tempo que tem essas medicações preventivas. De uns 10 anos para cá que elas começaram a ficar mais regulares, enfim, assim, mais fáceis de acesso, com menos efeitos colaterais, né, Ari? Mais ou menos para favorecer mais a vida das pacientes. Na verdade, já tem mais tempo, mas tem mais estudos agora. Medicações com menos efeitos colaterais, por exemplo, a amitriptilina, que é um antidepressivo da classe dos tricíclicos, que vem já sendo usado há muito tempo como uma medicação preventiva. Mas eu tento não usar muito em mulheres, principalmente aquelas que têm tendência a aumentar de peso. Então, olha como é individualizado. Aí a gente já vai, né, já vê o biotipo da paciente, se ela tem outras patologias associadas. Por isso que não é receita de bolo. Eu vou passar amitriptilina para todo mundo, sumatriptano para todo mundo, não. E dentre os analgésicos é uma escadinha. Às vezes a pessoa vê o amigo tomando, por exemplo, o sumatriptano, já é que eu brinco, que já é um remédio. É como se você quisesse chegar no topo do prédio sem passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro andar. Quando existe uma questão do teu corpo se acostumando. É você querer matar uma formiga com um canhão. Se eu já uso o canhão logo, quando realmente eu for precisar usar o canhão, eu já não tenho mais opções. Então, a medicação é escalonando. Você vai ver quanto tempo esse paciente tem, que idade ela tem, desde que idade ela sofre, frequência. Aí a gente escolhe se tem alergia, se tem outra... A gente vê todo o histórico dela para escolher qual é o melhor... Olha só, qual é o melhor analgésico adequado para ela. Já vê todo esse histórico. Eu sou alérgica a isso, então você não pode isso. A gente vai fazendo um mapa mental. Isso aqui não pode, tem arritmia, não pode antidepressivo tricíclico, não pode isso. Então a gente vai, né? Enquanto está conversando, a gente está lá, a cabecinha rodando. O que a gente vai escolher para ela? Pronto. Preventivo. Às vezes eu aproveito que a paciente não tem tendência de engordar, uso um tricíclico e ela é muito ansiosa, não dorme. Aí eu já aproveito o benefício desse remédio para controlar as crises e fazer ela dormir melhor. Que acaba que o fato dela dormir é um fator que está fazendo a gente não conseguir controlar as crises. Eu estou dando exemplos assim para vocês entenderem que o que serve para sua vizinha, para sua amiga, não serve para você. Apesar das duas terem a mesma patologia, as duas têm enxaqueca, mas não dá para tratar igual. Por isso que precisa de ajuda, né? De orientação.
A Crisley está comentando aqui que ela é enxaqueca, que ela achava que ficou uma semana com dor, achando que era enxaqueca, e quando ela foi fazer a avaliação médica, na verdade, ela estava com uma hipertensão, com níveis altíssimos de pressão. Me veio agora a ideia da gente comentar isso aqui. Existem, assim, exames que eu tenho para fazer quando eu tenho uma possibilidade de diagnóstico de enxaqueca, ou ele é um exame, ele é um diagnóstico clínico, exclusivamente clínico? A gente comentou aqui, falamos sobre mais ou menos a anamnese que a gente faria, né? Mas é um diagnóstico que precisa também de complementação com algum exame? Teoricamente, você conseguiu book, né? Conseguir direitinho o que os estudos científicos eles descrevem, não. Que é uma dor de cabeça tão peculiar que não tem outra que imite ela. Se você tem todas aquelas características que a gente descreveu, um exame neurológico normal, você não tem, né, um paciente que tem crise de todo um quadro clínico de enxaqueca, um exame neurológico normal, não há necessidade de fazer exames complementares. Agora, se chega um paciente lá, por exemplo, os sintomas clinicamente me parece que é enxaqueca, legal, mas ele chega lá com a boca torta, até pode ser enxaqueca, mas nada impede que eu tenha enxaqueca que eu faça um acidente vascular cerebral. Olha como é importante o olho do especialista. Então, assim, história de enxaqueca, paciente jovem, sem comorbidades, com exame físico neurológico normal, prova de residência. O livro, os estudos mostram, não precisa fazer. Só o que acontece, né? A gente está trabalhando uma medicina muito preventiva também. Inicialmente, eu era muito assim, muito acadêmica, né? Não estou dizendo que eu não sou mais acadêmica, mas eu queria fazer igual os estudos mandam os livros. O que acontecia? Eu já fui até insultada dentro do consultório, para não falar coisa pior, porque eu não quis pedir uma tomografia. Então, hoje em dia, eu explico para o paciente, olha, os estudos mostram, mas eu não fico mais querendo travar força com o paciente o conhecimento, que os livros, que os estudos, isso é uma conduta minha. Quando eu estou lá no congresso, jamais eu vou falar isso aqui. Por quê? Teoricamente, os estudos mostram que o paciente com as características clínicas de enxaqueca, no exame físico e neurológico normal, não precisa exame complementar. Só que é complicado eu convencer quem sofre de dor que não precisa fazer exame. Eles acreditam mais no exame do que na fala do médico. Então, a gente tenta conciliar as duas coisas, né? Eu acabo pedindo o exame, mas explicando, olha, esse exame aqui, a chance dele vir normal é 99,9%. Não é emergência. A senhora faz. Já aconteceu, você acredita? De eu não passar remédio nenhum. Só deixar o anti-inflamatório que ela estava acostumada a tomar até voltar ao exame. Doutora, a senhora acredita que eu entrei naquela máquina? Foi tipo um milagre. Começou aquele barulho zoom, a minha cabeça nunca mais doeu. Olha o que o emocional faz, né? Então, o psicológico do paciente também, né? Então, assim, em resumo, não é obrigatório fazer tomografia ou qualquer exame de imagem se o quadro for clássico de livro e o exame físico da pessoa for normal. Não é obrigatório. A gente acaba pedindo por essas questões aí que eu já expliquei. A pessoa sente a necessidade de ver o exame que não tem nada. A Fabíola está mencionando aqui que quando ela era criança via a mãe tendo fortes dores de cabeça e ela passou a sentir com 16 anos de idade. Né? A Malu está dizendo que já tomou a amitriptilina, mas para ela não se adaptou. E a Carla perguntando se o implante hormonal pode ajudar se a causa da enxaqueca for a variação hormonal. Ó, Carla, do fundo do meu coração eu vou te dizer que o implante hormonal não é algo que eu recomende, tá? Ele é um progestágeno, mas ele não tem, como os estudos às vezes mostram em outra população, aqui na população do Brasil, ele não tem uma resposta tão importante assim para levar à amenorreia. Então, assim, essa ficar sem menstruar com ele não é uma regra. Tá? Muitas pessoas entram colocando Mirena achando que Mirena vai ser 100% de parada de menstruação. E isso não é verdade. Mirena, ele funciona como um causador de falta de menstruação apenas para
torno de 50% das pessoas que utilizam. Os outros 50% vão continuar menstruando e vão continuar ou tendo sangramentos ali no meio do ciclo, né? Sangramentos irregulares, amarronzados, né? Então, eu não optaria pelo implante, não. Se a gente tiver que escolher um progestágeno, eu escolheria o Mirena. Hoje a gente tem um novo DIU, que é o Kyleena, que ele vem com uma indicação apenas de contracepção, mas ele é um progestágeno. Então, quer dizer, ele bloqueia funcionamento uterino ali, com possibilidade de afinamento, atrofia do endométrio, obstrução por rolha de muco na passagem do colo do útero, e boa parte das mulheres que vão usar, em torno de 50% a 60%, fica sem ovular. Porque o que causa a variação do hormônio, o sobe e o desce, é justamente a ovulação. Tá? Então, o método sem ovulação é bom. A Lu perguntando se sinusite pode acontecer de ter... Não, enxaqueca é uma dor mais específica. O que pode confundir, Adri, com enxaqueca? Dor de ATM, sinusite? Sinusite não é muito comum confundir, porque geralmente são dores nos seios, na topografia dos seios da face, associada com sintomas gripais, né? Obstrução nasal, espirros, né? Caposmia, né? Que é aquele cheiro ruim quando a pessoa espirra pelo nariz, né? E não é pulsátil, é como se tivesse a sensação de peso, né? A disfunção da ATM geralmente é uma dor com cansaço na região da mandíbula que pode se estender até para o temporal, mas não é pulsátil normalmente. E a dor da disfunção da articulação, a ATM é a articulação da têmpora com a mandíbula. Ela desce para o pescoço, pode ir para a nuca também. É uma dor mais assim, aperto. O paciente refere que acorda com a sensação que está cansada a mandíbula, para mastigar sente um incômodo, quando mastiga dói. Às vezes são aquelas pessoas que até para mastigar sente um barulhinho, um crepitar da articulação, um creque-creque. Então são coisas que chamam a atenção. Não tem náusea, não tem tontura, não tem vômito, não tem aqueles brilhinhos, não tem sensibilidade à luz, ao barulho que a enxaqueca tem. Então aí já dá uma diferença bem boa, gente. Então, se você está sentindo alguma coisa alguma dor de cabeça que não está relacionada a essa parte de começar num determinado local, uma metade, de ser pulsátil, de vir acompanhado às vezes com vômitos ou com os escotomas, que são os brilhinhos, aí você já tem que pensar em investigar outra coisa, que foi o que a Crisley comentou lá, que ela estava com pico hipertensivo, uma disfunção de ATM, aí tem cefaleia tensional também, né, que a pessoa fica tão tensa que dá aquela dor de cabeça ali, tudo. No seu dia a dia, Adria, você vê muito também a associação, a necessidade melhora com o exercício físico, assim, a paciente tem um limite de exercício físico? Vou fazer uma pergunta diferente, assim, por exemplo, quem vai nesses Ironman da vida e tem enxaqueca, acaba desencadeando a crise, porque ali é um exercício tão pesado, eu fico imaginando que existe tanto corpo que pode, às vezes, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando esse excesso. Não digo enxaqueca, se ele não tinha, mas existe uma dor de cabeça associada ao esforço físico, que não é enxaqueca, assim, tem catalogado mais de 200 tipos diferentes de dor de cabeça. Existe uma específica associada ao esforço físico, né? Existe uma dor de cabeça associada ao orgasmo. Eu já tive pacientes, né, chegam apavorados lá com o marido, isso já atendi homens, já atendi mulher, e que isso já estava afetando o relacionamento. Toda vez tinha crise. Então, existe tratamento para isso, não é enxaqueca. Existem N tipos de dor de cabeça, mas existe sim essa dor de cabeça por esforço físico, tá? Que também tem que avaliar a frequência, o que está incapacitando a pessoa. Mas, assim, em geral, a enxaqueca, ela se beneficia o paciente se beneficia com a atividade física. Essa dor de cabeça relacionada ao orgasmo, eu tive uma paciente só até hoje. Eu não sei se é mais comum em homem, eu tomara que seja mais comum em homem, porque eu acho que a maioria das outras... Não tem. Não tem uma regra. É equilibrada. Então, mas realmente assim, é uma coisa...
é difícil conduzir isso, porque relação sexual, né, assim, para o ginecologista, eu não tive outra opção a não ser orientá-lo diretamente para o neurologista, porque o pico que desencadeia hormonal ali. E não é muito comum, sabe? Não é uma dor de cabeça tipo atencional, que é mais frequente, depois vem enxaquecas e as outras, né? Mas, assim, eu como especialista, já está tratando há muito tempo, chegou um senhor no meu consultório que eu jurava que era um aneurisma. Porque é uma dor absurda, que ele para na hora, uma dor intensa, foi parar no pronto-socorro, e a dor foi tão intensa que desencadeou uma crise hipertensiva. Ele foi para 220 de pressão, e eu, meu Deus, será que rompeu um aneurisma? Pedi um exame, descartamos, e aí começou a se repetir. A gente fez uma proposta de tratamento para ele, nunca mais ele apareceu, deve estar legal, não ter tido mais crise. Mas, assim, só para vocês terem ideia, que existem mais de 200 tipos de dores catalogadas. Então, nem tudo que dói de um lado vai ser enxaqueca. O especialista tem que ir pegando nos detalhes ali a diferença para poder chegar à conclusão. O que chama atenção é que é uma dor que te acompanha há muito tempo. Você não vai começar a ter enxaqueca com 50 anos de idade. É uma coisa que ou começa na infância, ou na puberdade, que é aquela questão do boom hormonal, né? Ou o início da vida adulto jovem. Dor de cabeça que começa depois dos 40 anos de idade, mesmo que seja de um lado só, que você vomitou, aí chama red flag, né? Bandeira vermelha, vamos ver, pode ser alguma coisa mais grave. Então, nem tudo que dói de um lado só e que pulsa vai ser enxaqueca. Aí vai o conhecimento do especialista saber associar a idade do paciente, a história familiar, comorbidades, enfim, para montar o quebra-cabeça para tentar saber que tipo de dor é essa. Para as crianças, assim, o que a enxaqueca também é comum, pode acontecer com uma certa regularidade, porque aí a gente não vai ter influência ainda do ciclo menstrual, a gente vai ter só a genética pesando, né? Eu sei que você atende muitas crianças e assim tem essa influência, por exemplo, agora que a gente usa tanta tela, né? Essa tela de celular, tela de notebook, tela de iPad, tudo isso, as crianças são muito expostas precocemente. Você tem visto uma mudança na frequência para essas crianças que são tão tecnológicas assim? Sem dúvida, porque cada vez mais os pais estão tendo dificuldade de limitar tempo tela, que se chama, né, exposição. E lembrando que não é porque eu tenho enxaqueca que eu não posso ter dor por outros motivos. Se eu estou forçando muito a musculatura, tela pequena, letras pequenas, focando muito, não tendo pausa, às vezes os pais vão trabalhar necessidades da vida e essa criança, por exemplo, fica uma tarde inteira ali na tela. Força tanta musculatura extrínseca da movimentação ocular que ele pode ter dor mesmo por disfunção ocular. Mesmo ele tendo enxaqueca, ele pode ter dor por outro motivo. O que eu tenho visto aí a criança prefere ficar na frente do computador e não brincar mais. Aí a criança começa porque não brinca, fica na frente do videogame, força a visão, começa a comer fast food, besteira, aquele salgadinho, tudo que não faz bem. Aí aumenta o peso, começa a comer produtos industrializados e ele tem uma genética super forte. Como eu brinco com os pais, só quero fazer um teste comigo, bota ele para dormir cedo, acordar cedo. Vai fazer supermercado e tira isso. O senhor vai voltar aqui, essa criança diminuiu 80% da frequência das crises que ele está. É impressionante. As nossas crianças, elas não comem mais legal como a gente comia lá no interior, comida da mãe, comida natural. Pela necessidade da correria do dia a dia, tudo muito industrializado, os sucos com corantes, conservantes, tudo que o enxaquecoso não tolera. São gatilhos para desencadear a dor. Então a criança fica na frente de um computador, do videogame, comendo fora de hora, comendo uma comida hipercalórica com uma grande concentração de substâncias químicas, deixa de correr, de brincar, de empinar a pipa, que são as coisas que fazem com que a gente libere serotonina. Então é por isso, não chegou no período hormonal, mas acaba que esses outros fatores também são gatilhos. E dormem pouco. A minha em casa, eu tenho que, quando eu acordo, às vezes, para ir ao banheiro, eu vejo a luzinha por baixo assim, tá ligado lá o computador, e tem que brigar. E na hora que eles veem que a gente levanta, esconde. Rapidinho a luz apaga, não é? Joga o celular.
Aqui Eu em sei como casa que hoje eu é. tô de bruxa velha má, porque o Léo queria de todo jeito esse controle desse Xbox dele. Eu falei, não, não dou. Aí eu sou apedrejada, você não é boa mãe, mamãe não quer. Eu falei, gente, por favor, né? Aí esse tempo tela de criança, se você deixar a minha menorzinha, se você liberar, ela fica 8 horas lá no iPad vendo o YouTube. Então, esses dias eu tive uma live com um colega da medicina do estilo de vida e a gente falou sobre isso. O problema maior é que agora todo mundo só quer ficar sentado, sem mexendo só a ponta do dedo ali naquele negócio. Às vezes a criança esquece até de fazer xixi. Então, isso é muito sério, essa mudança toda aí. Né? A Maria está dizendo aqui que ela nem lembra quando ela começou a enxaqueca e cheiro de perfume, comida, cigarro, tudo isso incomoda demais. Gente, Muito tá acabando! Passou 1 hora já, Adria. Meu sério, Deus. muito Sério, nós estamos aí rápido. por minutinhos para terminar. Tá? Eu espero que todo mundo que passou aqui nessa live, eu espero não, eu tenho certeza que foi um aprendizado imenso. Foi um bate-papo maravilhoso. Queria te agradecer. Pedir para Eu você fazer suas agradeço. considerações finais aí pra gente. Agradecer o convite, muito bom estar aqui com vocês. Esse trabalho que a Franciele tem feito não é fácil. Eu estou começando também e sair do consultório, né? E se arrumar e vir para cá. Então, assim, mas é prazeroso porque a gente sabe que se nessa conversa uma pessoa a gente conseguir fazer a diferença na vida dela, a gente já ganhou a noite, né, Franciele? Então, essa Exatamente. questão de estar trocando informações, né? Divulgando, eu acho isso muito legal, muito válido. Sempre que eu posso, que os colegas convidam, eu topo porque divulgar o conhecimento, né? A gente vai estar fazendo diferença na vida. E outra consideração seria, gente, não se automedica, tá? Procura ajuda se essas dores de cabeça estão sendo frequentes, para ver o que que é, se é realmente enxaqueca. Se for, que bom, tem tratamento, tem controle, apesar de não ter cura ainda. Mas, assim, meu pedido, assim, não se automedica, parece uma coisa banal, tá? Mas se está se repetindo, procura ajuda, porque você pode estar se prejudicando, né?